Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET de 2021, volume 1, semana 3. Bom, de que a gente vai falar nessa semana, né? A gente vai falar sobre os princípios da ótica geométrica, sombra e penumbra e meios de propagação. E de quebra a gente vai fazer as 5 questõezinhas do PET aí, tá bom? Bom, o que são esses princípios de propagação da luz? Ou princípios da ótica geométrica. São os princípios sobre os quais a luz se propaga. São 3, tá bom? O primeiro deles é a propagação retilínea da luz. Como assim, Nathan? A luz, em um meio homogêneo e transparente, ela segue só um caminho, que é a linha reta. A luz, em um meio transparente e homogêneo, sempre se propaga em linha reta. O que é um meio transparente? A gente vai ver com mais calma mais para frente, mas é um meio que a luz consegue passar sem dificuldades. Então, no meio transparente e homogêneo, que é sempre igual, a luz sempre vai se propagar em linha reta. E isso é fácil da gente perceber no nosso dia a dia por causa de alguns fenômenos, alguns mais óbvios, outros um pouco menos. Por exemplo, a formação de sombra. A formação de sombra é uma consequência da propagação retilínea da luz. A luz não consegue contornar seu corpo, então tem uma região em que ela não consegue atingir. Essa região a gente chama de sombra, tá? Outra consequência são os eclipses. Quando um astro entra na frente do outro, né? O que está entre os dois ofusca a luz, não deixa a luz passar por ele, então a gente deixa de ver um corpo celeste durante um tempo. Isso é chamado de eclipse. O princípio da máquina fotográfica, que é a câmara escura de orifício, também se assemelha muito a como a gente enxerga a luz, né? E por último, o campo visual. Quando a gente tem uma janela, a gente é limitado pela linha reta das extremidades dessa janela. A gente não consegue ver além disso, porque a luz sempre se propaga em linha reta, tá bom? O segundo princípio é o da independência dos raios luminosos. Quando dois raios de luz se cruzam, é diferente de, por exemplo, dois carros se cruzarem ou dois corpos com massa quaisquer. Quando dois corpos se cruzam, né, quando dois corpos trombam, eles mudam as propriedades um do outro, velocidade, posição, energia e tudo mais. No caso da luz, a luz não se comporta como dois corpos normais, né? Quando batem, um altera o outro. Os raios de luz, quando eles se cruzam, foi até tema do vídeo da semana passada. Se você não viu, vou deixar aqui no iCard para que você possa ver. A luz, ela independe da existência ou não de outros raios de luz. Mesmo que ela se cruze com outros raios de luz, um jamais altera o outro. Então a gente tem os 3 canhões de luz aqui. Quando eles se propagam, mesmo eles se cruzando aqui, o vermelho ele continua sendo vermelho em toda a sua extensão. O azul ele continua sendo azul em toda a sua extensão, com a mesma velocidade, mesma frequência, mesmo comprimento de onda, todas as características inalteradas. E o verde é a mesma coisa. Só nessas regiões em que eles coexistem, né, que tem tanto o vermelho quanto o azul, é que a gente vai ter a mistura dos dois aqui, né? Que é o magenta e o ciano ali do verde com o azul. O branco, que é a mistura de todas as cores, e sendo essas 3 cores as cores de luz primária, a gente forma o branco com essas 3 cores. E isso, quando a gente vai em shows, antes da pandemia, né, que tinha, aqueles canhões de luz, quando eles se cruzam, dá para a gente perceber essa independência dos raios luminosos. Mesmo que os raios se cruzam aqui, eles sempre seguem a mesma trajetória com todas as suas características inalteradas. Então, primeiro, propagação retilínea da luz. Segundo, a independência dos raios luminosos. E o terceiro? O terceiro é a reversibilidade dos raios luminosos. Quer dizer que a luz sempre vai e volta pelo mesmo caminho, que os raios de luz sempre existem aos pares. Para cada raio índio, existe um raio víndio. Para cada raio que vai, existe o raio que volta. Eu gosto de explicar assim. A luz ela é sempre a parada mais rápida do universo. Então, se existe um caminho mais rápido na ida, é esse o caminho mais rápido na volta. Então, o mesmo caminho que a luz usa na ida, ela usa na volta. Pense o seguinte, gente, que eu tenho 2 espelhos aqui, tá? O espelho 1 e o espelho 2. Quando um raio de luz bate nesse espelho e é refletido para o outro, vai existir sempre o raio inverso disso, tá? E aí como que isso cai em prova, como que isso é discutido? Geralmente, eles gostam de usar jogos de espelho e tudo mais, e fala assim, se uma pessoa vê a outra através de um jogo de espelhos, né,
é provável que essa outra pessoa também esteja vendo essa primeira, porque se existe o raio de luz que sai de A e chega até B, sempre vai existir o raio inverso, tá? Bom, por exemplo, então, nesse jogo de espelho, se de alguma forma essa menina está vendo os olhos desse rapaz, esse rapaz também está vendo os olhos dessa menina, porque independente de qual trajetória a luz faz na ida, se existe um raio que chega até lá, sempre vai existir o raio inverso. Isso também é utilizado serve como exemplo quando a gente está sentado no banco central do carro e consegue ver os olhos do motorista através daquele espelho central. O motorista também consegue te ver quando você está olhando para ele. Então, às vezes, fica até aquelas situações meio embaraçosas assim, né? E por último, é até uma dica de segurança, né? Muitas vezes em cidades grandes é comum ter acidentes entre motociclistas e veículos, porque o veículo não vê o motociclista, troca de pista e tal, e fecha o motociclista e ele acaba caindo. Uma dica de segurança para os motociclistas é que eles olhem no espelho retrovisor do carro. Se quando eles olharem pelo espelho retrovisor do carro, eles conseguirem ver o rosto da pessoa, significa que essa pessoa tem campo visual para ele, que ele não está num ponto cego do carro. E aí ele pode fazer ultrapassagem com mais segurança, porque ele sabe que o motorista do carro está vendo ele também. A explicação que a gente dá para esse fato é a reversibilidade dos raios luminosos. Se tem o raio que sai dos olhos do motorista e chega até o motoqueiro, existe o raio inverso também. Tranquilo? Bom, então vamos lá para a primeira questãozinha do PET. Dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam-se em certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que, então, mesmo que dois raios de luz se cruzem, um jamais vai alterar as propriedades do outro, as características do outro. Isso é explicado pela independência dos raios luminosos, né? Então, qual que é a melhor resposta aqui? A melhor resposta é: os raios luminosos cancelam-se? Não, né? Um não interfere no outro, então eles não vão se cancelar. Mudam a direção de propagação? Não, um não muda nada no outro, eles são independentes. Continuam propagando-se na mesma direção e sentido que antes? Sim, é isso mesmo. Portanto, a resposta correta é a letra C. Vamos ler as outras duas por desencargo de consciência? Propagam-se em trajetórias curvas? Não, né? A luz sempre se propaga em linha reta, em meios homogêneos e transparentes. Retornam em sentidos opostos? Um não altera o outro, né? Então um não faz com que o outro retorne. Portanto, a resposta mesmo é a letra C. Tranquilo? Bora para 2 então? 2. Um observador A, olhando num espelho, vê um observador B. Se B olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato é explicado pelo... Então aqui, né, como eu já expliquei no início do vídeo, se eu tenho um raio que sai de A e chega até B, e os raios de luz sempre existem aos pares, e isso é chamado de reversibilidade dos raios luminosos, se o A consegue ver o B também consegue ver o A. Isso é explicado pela reversibilidade dos raios luminosos. Portanto, aqui não é a propagação retilínea, não é a independência e não é propagação curvilínea. É a letra C, princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Tranquilo, galera? Com a explicaçãozinha fica bem mais fácil, né? Bom, me conta aqui nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, gente. Dá uma moral aí. Bom, sombra e penumbra. O que é isso, Nathan? Bom, a sombra e a penumbra estão associados à propagação retilínea da luz. Isso se deve ao fato da luz se propagar sempre em linha reta em meios homogêneos e não conseguir contornar os obstáculos. Então forma uma região onde ela não consegue atingir, que é chamada de sombra. E a penumbra, o que ela é? A penumbra é uma região que até recebe luz de uma parte da fonte ou de uma fonte, mas não é totalmente iluminada. Então não é uma região totalmente escura, como é a sombra, nem é uma região totalmente iluminada, como é a região de luz que a gente fala. Nesse caso aqui, a penumbra é uma região parcialmente iluminada. Eu quero que vocês entendam que parcialmente vai desde 1% até 99%. Se é 0% iluminada, é sombra. Se é 100% iluminada, é luz. E se está entre 1 e 99, a gente chama isso de penumbra, que é uma região parcialmente iluminada. Isso acontece por causa da propagação retilínea da luz, né? A luz, como se propaga em linha reta, forma uma região em que ela não consegue atingir. Essa região aqui é a região de sombra. Tudo bem? Bom, mas vamos entender como se forma a sombra e a penumbra, né?
Então aqui dá para a gente averiguar que a sombra é essa região mais escura aqui, né? Mas dá para ver que tem uma região mais clara, meio que em degradê aqui, que vai clareando da sombra para a luz. Essa região aqui, né, é uma região de penumbra. Essa beiradinha aqui é uma região de penumbra. Bom, quando a fonte de luz ela é muito pequena, a gente chama isso de fonte de luz pontual, como dessa pequena lanterna, e eu coloco um objeto na frente dela, só vai formar sombra. Por quê? Porque ou a luz vai conseguir chegar lá no fundo ou não. Não tem como ela chegar parcialmente em nenhuma região, porque a fonte de luz é muito pequena. Todos os raios de luz saem do mesmo ponto. Então vai formar aqui uma região de luz, essa região que é iluminada pela fonte, e aqui uma região não iluminada, que é a região de sombra, ou cone de sombra que a gente pode chamar. Mas se a fonte de luz for extensa, Nathan? Se a fonte de luz for extensa, rola uma parada aqui. Quando eu coloco a mesma bola na frente, não vai formar a mesma sombra que no outro caso. Por quê? A parte de cima aqui, da minha fonte de luz, ela não consegue iluminar essa região. Essa região aqui, ela não é iluminada pela parte de cima da minha fonte. Ao passo que a parte de baixo, ela não consegue iluminar essa região que eu tracei em vermelho. Então aqui eu tenho uma região que é iluminada pela parte azul da minha fonte, né? Pela parte de cima da minha fonte de luz, mas não é iluminada pela minha parte de baixo. Então aqui eu tenho uma região de penumbra, uma região que é parcialmente iluminada, ok? Bom, aqui bem no meio eu tenho um cone de sombra, que é menor que no caso de eu ter uma fonte de luz pontual. E aqui embaixo eu volto a ter uma penumbra. Então aqui, ó, se a gente fosse entender, só no meio aqui é que seria a sombra. E a partir da sombra ia ter uma região que é parcialmente iluminada, mais escura, que ia clareando até chegar na luz, tá bom? Então aqui a gente teria a sombra e nessas regiões intermediárias, uma região parcialmente iluminada, que recebe luz numa parte da fonte, mas não recebe de toda ela. Então aqui a gente teria uma região de penumbra, tudo bem? Bom, bora falar sobre a 3 então? Antes de fazer a 3, galera, se inscreve no canal, deixa um joinha se os vídeos estão te ajudando, compartilha com seus colegas. Isso fortalece muito o canal e ajuda a gente a chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, bora para a 3 então. Quando ocorre um eclipse parcial do Sol, o observador se encontra. Vamos tentar entender um pouquinho melhor esse negócio de eclipse? Agora que a gente entendeu a sombra e a penumbra, fica um pouquinho mais fácil. Então a gente tem o Sol, que é uma fonte de luz extensa. Entenda que aqui não está em escala, tá? Eu só quero mostrar o princípio. E a Lua fica aqui no meio dos dois. E aí, ó, o Sol, a parte de cima do Sol, não consegue iluminar essa região da Terra. E a parte de baixo do Sol não consegue iluminar essa parte aqui da Terra. Tudo bem? Então aqui, que fica na sombra mesmo, que não recebe luz de nenhuma parte do Sol, nem de cima e nem de baixo, consequentemente nem do meio também, né? Nenhum raio de luz que sai em linha reta vai conseguir passar pela Lua e chegar até aquele ponto. Aqui eu tenho uma região em que o eclipse vai ser total. Por que eclipse total? Eclipse é quando eu deixo de ver alguma coisa, né? No caso, esse é o eclipse solar. Então aqui eu não vou ver nada do Sol. O Sol fica totalmente apagado para mim naquele ponto, que é um ponto bem pequeno, bem específico da Terra mesmo. Por isso que o eclipse total é um fenômeno tão raro, porque só uma parte da Terra é que vai ser contemplada com essa possibilidade de observação. Nathan, e essas duas regiões aqui? Essas duas regiões aqui também têm eclipse, mas é um eclipse parcial. Como assim, Nathan? Isso aqui é uma região de penumbra, que recebe luz de uma parte do Sol, mas não recebe dele todo. Então, uma parte vai continuar visível para essas pessoas, mas outra parte não. Então, é um eclipse parcial. Quanto mais perto da sombra eu tiver, menos do Sol eu vou ver. Mais próximo de um eclipse total eu vou estar. Quanto mais próximo da região de luz aqui, menos eclipse eu vou perceber, porque eu vou estar mais perto da região totalmente iluminada. Então, só uma parte pequena do Sol é que vai estar ofuscada. Para a grande maioria das pessoas no planeta Terra, vai ser um dia normal. O Sol vai continuar do mesmo jeito no céu, porque eles não vão estar nem na região de sombra e nem na região de penumbra. Então aqui, para que ocorra um eclipse parcial do Sol, eu não posso estar na região de luz, porque eu nem percebo o eclipse nessa região,
E não posso estar na região de sombra, porque eu teria um eclipse total. Então, nesse caso, eu teria que estar numa região de penumbra, né? Numa região parcialmente iluminada. Por causa disso, letra B é a resposta correta. Tudo bem, galera? Letra B de bola. Bora para 4, então? Bom, a luz se propaga sempre de que jeito, galera? A luz se propaga sempre em um meio homogêneo, né? Sempre em linha reta, tudo bem? Em um meio homogêneo e transparente, a luz sempre vai se propagar em linha reta. Essa foi bem tranquila, né? Letra D aqui, resposta correta. Bom, bora entender o que são os tipos de meios de propagação? Existem 3 tipos de meios de propagação. O primeiro deles é o transparente. O meio transparente é aquele que a luz passa sem dificuldade, que ela mantém o mesmo padrão e a gente consegue ver nitidamente através dele. Então aqui eu tenho um meio transparente, por exemplo, o vidro, ou a água bem calminha, bem transparente mesmo, né? Bem limpinha e tudo mais, pode ser considerada transparente, ou o ar, né? A atmosfera que a gente vive é considerada um meio transparente. Então os raios de luz passam sem desvios ou mantendo a mesma inclinação um em relação ao outro. E aí, quando a gente tem esse meio transparente, a gente consegue ver nitidamente através dele. Mesmo que os raios cheguem um pouco inclinados, eles ainda vão manter a mesma inclinação um entre o outro. Eles vão sofrer um fenômeno aqui, um desvio, quando muda de meio, né? A luz só se propaga totalmente em linha reta quando ela mantém o mesmo meio, mas mesmo que todos os raios sofram esse desvio, eles mantêm a mesma inclinação um entre o outro. Então, mesmo que a imagem fique deslocada um pouquinho, ela continua sendo nítida, tá bom? Bom, então esse é o meio transparente, eu vejo nitidamente através dele, porque a luz não sofre desvios significativos ao passar por ele. E o meio translúcido, Nathan? O meio translúcido é aquele meia boca, você até vê através dele, mas como a luz sofre desvios diferentes, cada raio de luz sofre um desvio um pouco diferente ao passar por ele, devido às irregularidades da superfície principalmente, a gente tem uma distorção na imagem. Você até consegue ver através dele, mas é uma imagem meio embaçada, uma imagem não nítida. Então, quando a gente tem um meio translúcido, a imagem fica meio borrada. Você até sabe que tem alguém lá, você só não sabe falar quem é. Tranquilo? Então, exemplos disso é aqueles vidros jateados, vidros ondulados, vidros de igreja, né? Aqueles vidros todos canelados assim. Ou a água turva, ou, sei lá, uma neblina, alguma coisa assim, a gente pode considerar como um meio translúcido. E o meio opaco, que é a maioria deles, é aqueles meios em que a luz não consegue passar, né? Então, os meios que a luz não consegue passar, não é possível a gente ver através dele. Então, atrás de um meio opaco eu não consigo ver, porque ele obstrui a passagem de luz. Tranquilo? Bom, então a questão número 5 é sobre isso, vamos fazer ela. O vidro fosco é um meio, então vamos lembrar aqui, tem 3 tipos de meio: transparente, translúcido e opaco. Então, o vidro fosco, eu consigo ver nitidamente através dele? Eu não consigo ver através dele ou eu vejo mal ou menos, mais ou menos? Então, a verdade é que eu vejo mais ou menos através de um vidro fosco, né? Portanto, esse tipo de meio é um meio translúcido. Portanto, letra B também. Letra B de bola. Tudo bem, galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, deixa seu joinha aí, segue nas redes sociais, compartilha com seus colegas e a gente se vê na semana que vem, galera. Forte abraço, até mais, tchau!